Primeiramente, bom dia a todos aí que encararam assistir uma palestra na manhã de domingo, né? Tanta coisa melhor para fazer e vocês vêm aqui para me ver falar sobre palhetas de cores. É um prazer enorme estar apresentando aqui no Processing Community Day. Novamente, né? Eu apresentei o ano passado também, foi uma apresentação mais mostrando um pouco do meu trabalho. E esse ano a apresentação é um pouco mais técnica, né? Mais mão na massa e voltada a código. Bom, o tema da palestra é esse aí, né? Criando com paletas de cores em P5.js, ou P5.js, né? E vamos lá. Rapidamente, só falando sobre mim, meu nome é Gustavo Mandolese, eu trabalho como engenheiro de software, desenvolvendo sistemas aí na indústria, no mundo corporativo. E é o meu ganha-pão, né? E nos momentos, no tempo livre, nos momentos de descontração, eu tento desenvolver também um trabalho mais voltado a design e arte, né? Com foco principalmente em programação criativa, arte gerativa ou generativa, né? Como eu costumo falar. E eu trabalho como engenheiro de software já há mais de 20 anos, mas esse lado artista eu comecei a focar para valer, embora eu já criasse coisas assim desde criança praticamente, mas eu comecei a encarar como um trabalho de arte realmente assim, mas a partir de 2015, 2016, foi quando eu decidi investir nessa área, né? O meu trabalho, basicamente, em termos de tecnologias, assim, eu trabalho muito com... Eu usei muito tempo, né, o Processing Java, desde 2007, se eu não me engano, e já há uns 2 anos eu comecei a mexer também com P5.js, né, mais voltado para a web, assim, e atualmente é onde eu tenho focado mais, né. Para quem quiser conhecer um pouco, aí eu tenho um site que não tem conteúdo, na verdade, ainda preciso trabalhar nisso. Tem aqui o meu GitHub, Twitter, Instagram, mas no final eu vou deixar isso aqui no último slide, então vocês podem anotar com mais calma, né? Só passando rapidamente aqui, o meu trabalho, assim, atualmente, ele foca basicamente em geração de padronagens geométricas, usando muita geometria, matemática, muita cor. Então, quem quiser aqui, esse aqui é meu Instagram, tem também o meu Twitter, aqui tem um pouco de alguns outros tipos de arte que eu andei desenvolvendo. Se quiserem dar uma olhada, quiserem me seguir também, fiquem à vontade. Só para mostrar rapidamente. Beleza. Bom, eu vim falar aqui basicamente sobre o uso de cor, né, em programação criativa. E geralmente na programação criativa a gente tem basicamente dois tipos de pessoas, numa generalização bem grande, mas a gente tem pessoal mais da área técnica, desenvolvedores, né, pessoal mais analítico, vamos dizer assim, e que começa a se interessar por arte, programação criativa, e tem também designers e artistas que começam a se interessar por programação. Então, assim, mais para o pessoal que, de repente, vem de computação, matemática, engenharia, eu vim de engenharia também, né? Então, assim, a gente não aprende sobre cores, teoria das cores na faculdade, então isso aqui é uma coisa que a gente, assim, muitas vezes o desenvolvedor, quando vai trabalhar com cores, ele acaba usando cores que não combinam entre si, e nem sempre fica legal. Então, assim, basicamente, o que eu queria falar assim, é que, para quem se interessa por criar arte, fazer arte com programação criativa, existe a teoria das cores, que é algo que não é relacionado à programação, mas vem da arte, do design, assim, desde os primórdios. E é muito importante entender, pelo menos, um pouco de como funcionam as cores, quais são os seus atributos, conhecer o círculo cromático, como combinar cores. Isso é bem legal. E tem muita informação pela web, assim, então não vou me estender nisso, não. E aí, assim, geralmente quando a gente começa a desenvolver código, né, uma maneira de obter cores para o nosso trabalho é usando a aleatoriedade, né, usando o random para gerar cores, e aí as cores são completamente determinadas pelo computador,
e nem sempre elas têm um aspecto estético legal, né? Assim, elas nem sempre vão combinar e tudo mais. Outra maneira de desenvolver é proceduralmente, então você pode programaticamente manipular os aspectos de cores, né? Como matiz, luminância, transparência, e criar as suas cores programaticamente. Você pode usar também a amostragem, por exemplo, você parte de uma imagem qualquer e você faz uma amostragem das cores que tem naquela imagem e usa no seu trabalho. Mapeamento também, assim, quando você, por exemplo, determina a cor de acordo com a posição do mouse na tela, você faz variar. Gradientes são muito usados, né? Então, assim, utilizando gradientes, você consegue fazer transições entre cores e gerar algumas tonalidades intermediárias que levam a efeitos bem interessantes. E o foco hoje, assim, eu vou falar, é basicamente trabalhar com paletas de cores, né? Então, você determinar um conjunto finito de cores que vão ser utilizadas no seu trabalho. E assim, tradicionalmente em JavaScript, em P5, quando você vai fazer isso, você vai usar um array, algum objeto, uma lista, um objeto que contém as cores e vai trabalhar com elas, né? Manipulando. Então, assim, a minha intenção no que eu desenvolvi foi facilitar e tornar mais dinâmico a possibilidade de trabalhar com paletas de cores, né? Então, assim, eu vou falar hoje aqui sobre um projetinho que eu criei, que na verdade estou criando, porque ainda não está finalizado, mas basicamente eu criei uma library, uma biblioteca de código para P5.js. O nome dela é p5.palette, ou P5 Palette, em português bem simplório. E está aqui no meu GitHub, né? Eu esqueci de falar assim, mas o meu nome artístico que eu adotei é Remistura, né? Remistura Studio. E depois eu posso explicar para quem tiver interesse. Então, assim, a ideia dessa biblioteca é basicamente facilitar o gerenciamento de paletas de cores, né, no desenvolvimento de sketches em P5.js. A ideia é que você possa, de maneira bem simples e rápida, obter paletas interessantes, assim, para você poder trabalhar, de modo a facilitar a prototipação de ideias, né? Porque muitas vezes a gente está com uma ideia em termos de formas, de aspectos visuais, mas a gente não está se importando muito com a cor. Mas se a gente puder também trazer um elemento cor assim, que combine, que fique esteticamente legal, é bacana, né? Então, assim, também é uma maneira de obter inspiração, né? De repente você pode encontrar uma paleta que você goste, aí você fala, putz, eu vou salvar essa paleta aqui. E a biblioteca também oferece diferentes maneiras de aplicar as cores, né, que você tiver nas paletas, e permite você salvar e depois exportar para usar no seu trabalho. Então, se você pode obter algumas paletas, salvar e exportar para usar depois. Isso é a parte mais de gerenciamento, né? E essa biblioteca, basicamente, ela adiciona alguns comandos, algumas funções no P5, que permitem a criação de objetos do tipo palette, ou palette, né? Que representa uma paleta de cores. Então, basicamente, esse objeto, essa classe palette, ela vai conter uma quantidade finita de cores, e pode ser desde 0 cores, uma cor, 2 cores, 5, 10, 1000 cores, tanto faz. Mas outro aspecto assim inerente a essa classe é que basicamente cada cor da paleta ela vai ter um índice, né? Começando por 0. Então, elas vão ser representadas por índice, e aí você pode pegar cores especificamente através do índice, e falar, eu quero a cor do índice 3, quero a cor do índice 0. Só que, além disso, tem um outro aspecto que é crucial assim, para o entendimento, é que, basicamente, em qualquer instante, uma paleta de cores sempre vai ter uma cor que vão chamar assim, vai ser selecionada. Então, existe, vamos dizer, um cursor que vai apontar sempre para a cor selecionada. Então, no caso aqui, a cor número do índice 3, né? E aí você pode falar assim, paleta, me dá a cor selecionada. E ela vai te devolver a cor selecionada, independente de qual seja o índice. A gente vai ver como aplicar isso aí depois.
Vamos ver aqui. Então, assim, basicamente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Basicamente é uma bibliotequinha bem simples, né? Eu coloquei uma documentação aqui, ainda estou trabalhando nela para ficar mais claro. E ela tem 3 arquivos JavaScript aqui, né? Que definem tudo. E eu adicionei aqui também uma pasta com exemplos, né? Então, você pode, por exemplo, usar um servidorzinho web local para publicar essa pasta aqui e ter acesso a diversos exemplos já de uso do código, né? Então, por exemplo, esse aqui, Create Palette. Ele vai ter aqui um HTML e um códigozinho em P5 mostrando como usar a biblioteca. Então, é isso, basicamente. Aí, vamos então meter a mão na massa aqui, vamos trabalhar um pouco com o código. Eu estou com o meu projetinho aberto aqui e eu carreguei essa pasta de exemplos aqui para a gente poder consultar eventualmente, né? Então, o que é interessante, né? Por exemplo, de que maneira a gente cria uma paleta de cores, né? Então, eu vou abrir aqui esse meu demo, que eu vou trabalhar, mas também vou abrir esse exemplo aqui do Create Palette, para deixar aqui de colinha. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse meu sketch, demo, e ele carrega aqui vazio, né, porque não tem nada acontecendo. Eu tenho aqui uma variável chamada palette, então a maneira mais simples de criar um objeto palette é fazer aqui palette recebe create palette, palette vazio. Isso aqui não faz nada, porque é uma paleta de cores vazia, né? Então, mas se, por exemplo, a gente for inspecionar esse palette, a gente consegue vir aqui e ver que ele tem alguns atributos aqui, como, por exemplo, esse array que contém as cores e, no caso, está vazio, né? Beleza. Então, como que a gente adiciona cores numa paleta vazia? Aí, por exemplo, eu tenho a minha colinha aqui, ó. A gente pode adicionar cores individualmente usando essa função add, né? Então, o objeto palette, ele vai trabalhar contendo objetos do tipo color do P5, né? Não sei se todo mundo conhece, mas o P5, se a gente ver aqui em color, ele tem esse objeto aqui, P5 color, deixa eu aumentar um pouquinho, que representa uma cor no P5, né? Então, basicamente, ele tem alguns métodos aqui, que não são muitos, mas você consegue manipular cores utilizando esse objeto color. E é esse objeto que uma paleta de cores vai ter. E a gente cria colors de diferentes maneiras, né? Então, eu posso passar um hexadecimal, posso passar um RGB, posso passar o nome de uma cor HTML, posso passar RGB nesse formato, HSL, HSB, que são diferentes maneiras de trabalhar com cores no Processing, no Pfine, né? Então, beleza, isso aqui, só que isso aqui também não nos mostra muito, porque a gente não está vendo a nossa paleta, nem está usando a nossa paleta. Mas aí, uma paleta, ela também tem um método aqui interessante, chamado draw. Então, se você simplesmente fizer um palette.draw, a paleta de cores que a gente criou vai ser plotada na posição 00 aqui no alto, com cada cor da paleta sendo representada por um quadrado de 50 por 50 pixels. É um tamanho padrão, mas que a gente consegue manipular. Isso aqui, assim, normalmente você não vai plotar a sua paleta de cores no seu trabalho final, mas se em determinado momento você quiser visualizar a sua paleta, você coloca num cantinho ali e tal.
E só para falar sobre o Draw, a gente tem aqui um demo Palette Draw, que ele mostra, por exemplo, diferentes maneiras, diferentes configurações que você pode plotar uma paleta, né? Você pode plotar na vertical, na horizontal, você pode colocar uma borda nas cores, você pode indicar os índices, você pode indicar a cor selecionada, no caso desse 0 aqui, que vai circular a cor, né? Então, assim, é bastante flexível, tem muita opção, você consegue plotar de diferentes maneiras. Então, voltando aqui no demo, mas se por acaso você não quiser plotar, mas ainda assim você quiser ver as suas cores, então, por exemplo, eu vou comentar aqui, eu posso fazer um palette.log. E aí, ele vai logar a minha paleta aqui no console e você consegue ver as cores e os RGBs dessa paleta. Então, é interessante para você poder consultar durante o desenvolvimento no seu console, que paleta está sendo usada, né, e validar. E o log, ele também tem uma opção aqui que você pode passar um false e fica vertical, né? Se você tiver pouco espaço, você pode ver ele verticalmente. Então, é interessante para você poder ver a sua paleta de cores. Tá legal. Então, assim, a gente viu como criar uma paleta básica, vazia, adicionar cores e logar ela, né? Perfeito. Então, que outras maneiras a gente tem para criar paletas de cores, né? Uma maneira interessante, e que vai na linha assim, de cores aleatórias, é esse Create Random Palette, que ele cria uma paleta de cores aleatórias, né? Então, exemplo certo, do exemplo errado. Sei lá. Então, eu posso, ao invés de usar um Create Palette, eu posso criar um Create Random Palette. E eu vou remover essas adições manuais aqui. Vou mandar ele desenhar na tela. Então, ele criou para mim ali uma paleta com cores aleatórias, escolhidas pelo computador. Se eu ficar recarregando aqui, cada hora vai vir uma paleta aleatória. Algumas podem até ficar bonitas e atraentes, outras vão ter cores completamente que não combinam, né? Mas esse é o caráter aleatório do negócio. Então, assim, é uma maneira de você conseguir criar paletas rapidamente, né? Tá. Aí, outra maneira de criar paletas é com esse comando Create Gradient Palette, que ele vai criar vai preencher a paleta com um gradiente entre duas cores que você especificar. Como eu não especifiquei nenhuma cor, ele criou ali entre o branco e o preto. Então, numa escala de 5 tonalidades, né, entre o branco e o preto. Na verdade, 3 tonalidades. Mas se a gente olhar aqui no exemplinho, eu posso, por exemplo, assim, só abrindo um parênteses aqui, uma coisa que eu não expliquei do método Draw é que você pode passar, né, o X e Y da onde você quer plotar, então eu consigo plotar em diferentes partes da tela. Então aqui eu usei o Create Gradient Palette, ele criou aquele preto e branco. Aqui eu falei assim, ó, cria um gradiente começando com o branco, aliás, começando com o vermelho, né, RGB. Então ele foi do vermelho ao preto. Aqui eu falei a cor final que eu queria, então ele foi do branco ao vermelho. E aqui eu passei duas cores distintas. E eu falei assim, me gera 25 cores. Então, ele criou esse gradiente mais detalhadozinho aqui, com uma graduação mais menor, né? Contendo 25 cores do amarelo ao azul. Então, também é uma maneira de você conseguir uma paleta de cores com gradiente, né? Que dá para fazer coisas interessantes. Esse Grayscale Palette, na verdade, é também um atalho, né? Para você obter uma paleta de cores em tons de cinza. Tá. E aí, existe uma outra maneira bem fácil de você criar paletas,
que é essa maneira aqui, ó. Você pode passar, vou voltar aqui no meu demo, você pode passar para ela uma string contendo RGBs. E aqui na verdade, toda vez que eu usar essa função createPalette, ele já retorna o próprio objeto da paleta, então eu poderia, no exemplo que eu estava, eu poderia concatenar o método draw já direto ali, mas como eu estou atribuindo uma variável, então eu vou colocar aqui embaixo palette, draw, na verdade já estava aqui, né? E eu escrevi errado palette aqui, palette. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou uma string contendo hexadecimais de cores e criou a paleta para mim. Por que isso aqui é interessante? Porque, por exemplo, existe esse site aqui, que é o Colors. Muita gente deve conhecer, porque ele é mais ou menos conhecido. Mas, basicamente, ele é um gerador de paletas de cores. Então, se você vier aqui Start the Generator, ele vai gerar uma paleta de cores aleatórias, mas que combinam entre si. Então, se você apertar a barra de espaço aqui, ele vai ficar gerando paletas para você, algumas mais legais, outras menos. E aí você pode, por exemplo, travar cores aqui, e ele vai mudar as outras. Então, você pode obter umas paletas que sejam do seu agrado, né? E uma vez que você chegou numa paleta que te agrada, você pode vir aqui e pegar essa parte aqui da URL, que contém hexadecimais, e voltar no nosso código. Deixa eu fechar aqui. Voltar aqui no nosso código e colocar aquela string ali, e ele carregou a paleta que eu criei aqui no Colors. Então, também é uma maneira muito rápida de você trazer uma paleta, né? E existe também esse outro site aqui, que é o Poolers, que ele tem combos de cores menos usadas por designers, né? Então, você pode escolher aqui, por exemplo, 5 cores, e ele já fica trazendo umas combinações meio esquisitas, que podem te interessar. E se você clica aqui, ele vira o Colors, com Q, e aí são combinações mais utilizadas por designers. Ele utiliza uma inteligência artificial, ele analisa portfólios no Behance, eu acho, assim, portfólios de artistas, e ele consegue processar isso e aprender quais são as cores mais utilizadas, as combinações. Então, também pode trazer algumas paletas interessantes. E se você clicar aqui nesse link aqui, ele vai te dar aqui em cima a URL da string no mesmo formato, e você pode importar no seu trabalho, facilmente. Então, isso é mais uma maneira. Além disso, existe um outro site legal, deixa eu fechar esses caras aqui, que é esse cara aqui, que é o ColorMind. O ColorMind é um gerador de esquemas de cores que usa Deep Learning, né? Então ele consegue aprender estilos de cores, de diversos conteúdos que encontra aí como fontes de dados. E da mesma maneira também ele gera cores aí, utilizando inteligência artificial. E o esquema interessante é que esse site aqui, o ColorMind, ele tem uma API. Então você consegue fazer requisições para essa API e ele te devolve cores. Então, por exemplo, eu trouxe isso para a biblioteca e a gente tem esse Load ColorMind Palette aqui. E se a gente olhar o código desse exemplinho aqui, Load ColorMind Palette, ele traz essa função Load ColorMind Palette, e essa função a gente pode usar ela de duas maneiras, né? Eu posso utilizar ela aqui no preload do P5, que é uma função que roda no instante inicial para carregar artefatos que vão ser usados pelo Sketch, imagens, vídeos, fontes.
e que no caso você pode carregar a paleta nesse momento, e ele só vai executar o setup depois que terminar de carregar tudo no Hyperload, ou você pode usar ele passando uma callback, no caso aqui essa minha palette load, que vai receber a paleta, o pallet, né, e tudo mais. Mas então aqui, ó, ele carregou sincronamente essa primeira paleta de cima e assincronamente, eu estou desenhando aqui, a paleta de baixo. Então, se a gente também der uns reloads aqui, ele vai trazer paletas da API, do ColorMind, né? E que vão, algumas mais bonitas, outras menos. Então, também é outra maneira de carregar paletas aí de uma maneira mais bem rápida, né? E além disso, existe um outro site que também tem uma API, que é o Color Lovers. O Color Lovers, ele basicamente é uma rede social de cores, de entusiastas de cores, pessoas interessadas em cores, mas também, assim, ele permite que as pessoas postem paletas de cores, combinação, e aí as pessoas dão like, votam, etc. E ele tem um serviço da API, ele traz as paletas, as top palettes, né, as paletas mais votadas e mais legais. Então, de forma similar, a gente tem aqui esse Load Color Lovers Palette. Que não carregou, por quê? É, aquela história, né? Ao vivo, palette sync, não tirar esse palette sync aqui. Por alguma razão, o carregamento síncrono aqui não funcionou. Mas, enfim, ele também permite aqui passar uma callback, recebeu aqui, e estou desenhando aqui na posição 50, então ele trouxe para mim uma paleta das top palettes lá do Color Lovers. Né? Se eu recarregar a página, ele vai trazer paletas diferentes, tudo mais. Em geral, a gente está vendo aqui paletas sempre com 5 cores, que é meio que um padrão assim, do mercado de paletas de cores, mas as paletas geralmente vêm em 5. Mas você pode, por exemplo, pedir para criar uma paleta com mais cores, com menos cores. Né? Tá legal. Então, Color Mind, Color Lovers, e aí, beleza. Então, assim, aqui até agora a gente viu como criar paletas, como ver as paletas, mas como usar as paletas de cores de verdade, né? Assim, no nosso trabalho, né? Então, voltando aqui para o meu demo, a gente estava carregando aqui uma paleta a partir de um string de hexadecimais, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui e fizer um rect, na posição 200, 100%. Ele vai desenhar para mim um retângulo, né? E como eu não especifiquei preenchimento e borda, ele está usando branco e preto, que é o padrão do P5. Então, se eu vier aqui, por exemplo, usar um fio, caramba, eu estou com um probleminha aqui. Fio, e eu pedir para minha paleta me dar a cor da posição 1. Então, vamos colocar aqui, ó, só um pouquinho, só pegar de outra colinha aqui. Posso passar aqui, sim. Show index true. E aí ele mostra para mim os índices. Show current. Agora eu esqueci, né? Show cursor.
Isso, é. Então, assim, ele está mostrando para mim ali a paleta, os índices da paleta e quem está selecionado. Então, se eu fizer aqui palette.get1, ele pegou o índice 1 e colocou aqui com o meu preenchimento. Se eu vier aqui e fizer um stroke palette get 4, vou pegar o 3, né, fica mais destaque. Ele pegou a borda, que a gente não consegue ver. Ele pegou a cor da posição número 3, que é esse laranjinha aqui, e colocou como borda. Então, essa é uma maneira de você pegar cores especificamente, né? Mas nem sempre é isso que a gente quer. Então, aí que entra a importância ou a funcionalidade do cursor, né? Então, por exemplo, se ao invés de fazer isso aqui, eu fizer Fill, Palette, Next, o que ele vai fazer? Ops, Fill. A paleta aqui antes e a paleta depois. Depois no final, né? Vou colocar ela na posição número 100 aqui. Então, ó, percebo que o Next me devolveu. Ele estava com 0 selecionado, ele foi para 1. Ele devolveu a próxima cor. Então, se eu fizer aqui, da mesma forma, um stroke, palette, next, ele move o cursor e pega a próxima cor. Então, o next é uma maneira da gente ir iterando pelas cores para frente, né, aumentando o índice. E quando ele chega no índice final, você dá um next, ele volta para o 0. Então, você consegue fazer um loop aí das suas cores. E da mesma maneira que existe o next, existe um previous, né, que ele move o cursor para a posição anterior. E eu também tenho aqui um current, que pega a posição atual do cursor, no caso aqui era o azul escuro, né? E depois ele moveu para a próxima e pegou o azul mais claro. Então, com isso, a gente consegue iterar sobre a paleta e ir obtendo as cores dinamicamente, né? Tá. Aí, uma outra funcionalidade que é interessante também é que, por exemplo, eu posso fazer aqui um palette.shuffle. E esse shuffle, ele vai embaralhar as cores da paleta. Então, se depois do shuffle eu botar minha paleta aqui na posição 150, a gente vai ver que é a mesma paleta, mas com as cores embaralhadas e mantendo o cursor na posição 1. Então, é uma maneira também de você manipular a paleta de cores, né? Uma outra funcionalidade parecida, mas que tem alguns outros aspectos, é que ele tem uma função random. Então, ele vai te devolver uma cor aleatória da paleta, né? E aí, para mostrar uma característica desse random, eu tenho aqui o exemplo random. E eu criei aqui um mecanismozinho só para plotar um grid de cores, né? Com as cores da paleta. Então, a gente pode ver que ele plotou o meu grid selecionando cores aleatoriamente da paleta. Só que essa função random, ela tem um peso que a gente consegue dar para as cores. Então, por exemplo, aqui no exemplinho, não, esse é o remove, perdão, acabei errado. Aqui no meu exemplo do random,
a gente vai ver aqui essa linha, ó, ele tem um método para setar os pesos de cada cor. Então, a gente pode passar para a paleta um array de pesos que vai indicar o peso de cada cor. E esse peso vai ser usado para determinar a probabilidade, a chance daquela cor sair no sorteio aleatório. Então, por exemplo, aqui, eu estou dizendo assim, ó, a cor da posição 0, do índice 0, ela tem 0,1%, a cor da posição 2 tem 1, 0,1, 0,1 e 2. Então, por exemplo, se eu puser aqui 0,1 para todo mundo, todos eles vão ter a mesma chance de sair. Então, ele vai ficar exatamente igual ao random padrão. Mas se, por exemplo, eu disser assim, eu quero que a cor do índice 4 tenha 1 como peso. Então, ela vai ter 100% de chance de sair em relação às outras, né? Então, assim, dá para perceber aqui que, por exemplo, a cor número 4, ela prevaleceu sobre as outras. Se eu aumentar esse peso, eu consigo ainda mais dominância dessa cor. Então, a gente consegue trabalhar os pesos das cores de acordo com o que a gente quiser. Se eu, por exemplo, colocar aqui 1 para a primeira cor, ele vai gerar prevalecendo as cores 0 e 4 aqui, né? Então, a gente pode ver que esse tom escuro e esse rosinha aqui estão prevalecendo. Então, é interessante porque a gente consegue também trabalhar para ter uma dominância de algumas cores, algumas tonalidades, se a gente quiser. Tá, aí tem um método aqui, reverse, eu já vou direto no exemplo, mas basicamente ele vai reverter a sua paleta, né? Então ela vai... você tinha as cores aqui com seus índices, ele vai inverter a paleta, vamos dizer aqui o reverse. Então tem uma série de funcionalidades que a gente pode usar. Tem, por exemplo, esse darken, que ele vai escurecer um pouco as cores, né? Você pode chamar esse comando aí repetidamente e ele vai diminuir a luminância aí de todas as cores da paleta, né? Também pode gerar alguns efeitos interessantes. Da mesma maneira, a gente tem esse lighting, que também vai clarear as cores. A gente consegue ordenar as cores, por exemplo, aqui, sort by brightness. Então, o que eu fiz aqui, ó, sort by brightness. Eu criei uma paleta de gradiente, que é essa aqui de cima. Aí eu embaralhei as cores. E aí eu ordenei por brilho. Não fica muito óbvio assim para a gente, mas dá para perceber que o brilho vai aumentando à medida que a gente anda aqui nas cores, né? Tem, de maneira similar, tem um sort by lightness, que também vai ordenar pela luminância, eu acho que no caso, mas aí ela vai ficar igual ao original, né? Que era um gradiente. E tem esse sort by saturation, que também vai ordenar pela saturação. Então, são maneiras também de você poder manipular suas paletas, né? Eu vou passar já direto nos exemplos aqui, para ficar mais fácil, né, do que eu ficar codificando. A gente tem também, por exemplo, a gente consegue trabalhar um pouco com o círculo cromático, no sentido de criar cores análogas, complementares, etc., né? Para quem conhece a teoria das cores sabe o que é isso. Mas, por exemplo, aqui, eu tinha originalmente uma paleta de uma cor amarela, e eu criei as cores análogas a ela no círculo cromático. Então, ele colocou aqui um laranja e um verde análogos ao meu amarelo. Da mesma forma, eu tinha essa terceira paleta aqui com 4 cores, e ele inseriu as cores análogas entre as cores que eu tinha aqui. Então, ele criou uma paleta aqui maior, contendo cores análogas. Da mesma forma, eu tenho como adicionar cores complementares. Então, por exemplo, eu tinha um amarelo aqui bem vivo, ele adicionou a complementar, que é o azulão.
E aqui a paleta vazou. Perdoe. A gente já arruma isso aqui. Aqui eu tinha passado esse leaf, que não é isso aqui. Tá ali a paleta. Tá o canvas. Ali a paleta com as cores complementares. E tem algumas outras maneiras aqui, como esse split complementary, então, triadic. Meus exemplos estão quebrados aqui, mas a gente consegue gerar algumas combinações de cores a partir de maneiras comprovadas de combinar cores no círculo cromático, né? E finalmente tem mais uma função aqui que é interessante, que é essa insert gradients, mas basicamente o que ela faz é que a partir de uma paleta de cores, ela vai inserir tonalidades e criar um gradiente entre cada cor da paleta, né? Então aqui ele criou entre esse azul e esse verde, depois do verde para o laranja, do laranja para o laranja escuro, criou aqui um degradê bem bacaninho. E a gente pode também passar aqui no insert gradients, a gente pode passar esse atributo true, que quer dizer que a última cor vai se ligar com a primeira, então ele vai fazer um loop, né? Então, no caso aqui desse vermelho final, ele foi de volta lá para o azul ou roxo, não sei exatamente que cor é essa. Então, isso aqui também é uma maneira de você criar gradientes muito facilmente, né, a partir de uma paleta. Tá. E aí, finalmente, assim, a parte de gerenciamento das paletas, eu criei aqui, por exemplo, uma maneira de você salvar uma paleta de cores, né? Então, cadê o P5? Store Palette. Esse exemplo aqui, ó, do Store Palette, o que eu fiz aqui? Eu criei uma paleta básica e tal, desenhei ela na tela, e no fim eu falei assim, ó, salva essa paleta para mim. E onde que ele vai salvar essa paleta? Ele vai salvar aqui no meu browser, na local storage, né? Que a gente pode vir aqui em application, e ele vai ter aqui local storage, meu sitezinho local, e aqui ele vai ter a minha paleta armazenada, ó, como a string de X, né? Então, se eu recarregar esse demo aqui, ó, ele vai, a gente pode ver aqui embaixo que ele vai adicionando mais paletas. Então, qual que é o intuito disso? De repente, eu estou desenvolvendo, estou pegando paletas aleatórias, estou pegando paletas da API, lá do ColorMine, e aí eu carreguei uma paleta aqui e falei, nossa, essa paleta, gostei dela, né? De repente, eu vou trabalhar com ela. Então, eu posso salvar ela aqui nesse armazenamento local. Uma vez que eu tenho, sei lá, minhas paletas aqui armazenadas, eu posso também chamar um load. Não, não é isso não. Dei errado. Load Stored Palettes. Por exemplo, esse cara aqui, ele vai carregar as paletas que estão armazenadas no meu browser e vai iterar entre elas aqui e desenhar. Então, se a gente for no exemplo do Load Stored Palettes, ó, ele pegou essas 4 paletas que estão armazenadas no meu browser e plotou elas aqui para mim. Então, eu consigo ver as paletas que estão ali. Tá. E aí, finalmente, a gente tem esse outro cara aqui, que é o Export Stored Palettes, que eu consigo exportar essas paletas que estão salvas. E aí, quando eu digo exportar, o que significa? Né? Eu posso vir aqui, ó, ele vai exportar para mim. Então, eu vou salvar com esse nome aqui, né? Palettes Exported. E o que ele fez, basicamente... Cadê ele aqui? O que ele fez, basicamente, é que... Peraí que o zoom está na minha frente. De outro jeito, peraí.
Visual Studio. O que ele fez, basicamente, é que ele exportou as minhas paletas de cores, né, porque tinham mais de uma, como um array daquelas strings de hexadecimais, que daí eu posso pegar esse código e colocar num sketch meu e trabalhar com esse conjunto limitado de cores aqui. E aí, para isso, a gente tem esse load palettes, que vai receber um array desse tipo e carregar as paletas, né? Então, é uma maneira de você ir tendo ideias de paletas enquanto está trabalhando, desenvolvendo, e aí você pode salvar as paletas que mais te agradar, exportar e depois reutilizá-las no seu projeto final. Então, é uma maneira aí legal de construir conjuntos de paletas de cores, né? E basicamente é isso. Ainda, assim, a biblioteca ainda está em desenvolvimento, eu diria que ela está numa versão alfa, né? Mas ela já está disponível lá no GitHub, para quem quiser utilizar, quem quiser contribuir, quem quiser estudar o código. Eu, recentemente, também, eu cadastrei ela, eu submeti um formulário lá no site do P5.js para que ela apareça na página de bibliotecas, né, oficial, mas isso aí leva um tempo, leva alguns meses, eventualmente. E aí, toda contribuição é bem-vinda. Quem tiver dúvidas também, pode me contactar, pode perguntar o que quiser agora também. Mas, basicamente, era isso. Então, só finalizando aqui. Muito legal, Gustavo. Eu vou deixar aqui os meus contatos, né? Pode falar. Queria pegar o link da remistura. Como é que é o nome que acha a paleta? Cara, acho que o mais importante eu não coloquei, né? Mas eu mostrei aqui no GitHub. Basicamente, é esse cara aqui. Eu vou copiar o link e vou colar aqui no chat. Quem quiser trabalhar com ela. Para utilizá-la do jeito que ela está hoje, você pode vir aqui na pasta lib. E aqui ele vai ter a versão normal da paleta e a versão minificada, né? Fica comprimida. Cara, Então, eu adorei, assim, achei incrível. Já quero fazer uma contribuição que tem uma função que eu uso muito para manipulação de cores, que é que é pegar uma cor intermediária entre dois tons que já estão na paleta. legal. Já fico querendo adicionar esse método aí na biblioteca, cara. Muito bom, hein? Adorei. Cara, obrigado. Assim, o projeto é da comunidade, né? Eu coloquei aqui, assim, qualquer um que quiser contribuir, fica à vontade e vamos tentar desenvolver juntos aí. Mas depois você me dá um toque aí, cara, me contacta, a gente já traz para dentro. Já estou aqui no repositório. Vou mandar um pull request daqui a pouco. Ah, fera, cara, obrigado. E assim, o código também está numa versão alfa ainda. Tem coisas que eu preciso fazer, né? Por exemplo, melhorar o tratamento de exceções, tem algumas funções ainda que elas estão aceitando alguns valores esdrúxulos, mas isso aí eu estou tentando trabalhar. A parte de documentação também eu estou melhorando, os comentários de código. Então, assim, tem um trabalho aí que está em andamento. E eu não tenho muito tempo livre, né? Assim, porque a vida corporativa e a família consomem grande parte do meu tempo aí, mas o pouquinho que sobra eu estou tentando trabalhar nisso aqui, né? Então, obrigado aí pela contribuição, qualquer contribuição. Eu que agradeço, cara. Uma baita contribuição sua aqui para a comunidade. Tamo junto. Realmente muito útil, assim. Estou encantado. Bacana, cara. Obrigado. Depois tenta usar aí e dar um feedback. Tá, vou só para te lembrar do tempo, tá? Tá legal. Já tô ligado aqui. Fizeram uma pergunta aqui e já informaram a resposta também, mas a licença dela é MIT, né? Que é uma licença que até onde eu conheço, assim, ela é bastante permissiva, né? Então, vocês podem usar aí nos seus projetos pessoais, comerciais, né? Não tem problema, não. Oi, Gustavo. Oi. Obrigada pela palestra, foi muito legal.
Eu tenho uma dúvida, eu não sei se dá para requerir desse Color Mind, se dá para requerir mais de 5 cores, uma paleta com mais de 5 cores, com a sua biblioteca. Ah, vamos descobrir se a API permite, mas até onde eu pude ver... Cadê? API Access aqui. Default, putz. Eu não sei se a API devolve mais de 5 cores, na verdade, porque aqui no site ele tem esse padrão de sempre mostrar 5 cores, né? Então, quando a gente manda gerar aqui, a menos que eu esteja enganado, não tem como a gente configurar, né? O que dá para fazer aqui é travar as cores e gerar só as outras e tudo mais. Mas eu acho que não dá. Eu vou pesquisar melhor depois, aí eu te dou uma resposta com mais clareza, mas eu acho que são só 5 cores mesmo. Tá bom, obrigada. Tá? E esse é meio que um padrão, assim, não sei porquê, mas o Color Mind são 5, né? Aqui no Color Lovers também, se você olhar, a maioria delas são 5 ou menos, né? Mas geralmente são 5, então, por alguma razão, é um padrão, assim. Mas aí, justamente usando alguns recursos da lib, você consegue meio que adicionar cores parecidas e relacionadas. Então,